A gente gosta de você, viu, Érico? Não, não se preocupe. Falou aqui exclusivamente ele. Bom, vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Só fazendo as introduções. Pessoal da Escola Clínica, pela Margarete, que por acaso também é minha prima. Entrou em contato, eles estão fazendo esse trabalho vamos falar melhor sobre ele, né, de educação financeira, de levar a educação financeira para as pessoas. E nesse momento ainda de pandemia, de todo mundo em casa, de preocupações e tal, né? Então, podia ter um match aí desses novos tempos e, por outro lado, por parte da Vizir, seja lá a gente com as nossas iniciativas meio toscas, brincando, né? Tipo, fazendo bingo, fazer o happy hour, que foi legal lá que o pessoal fez, essa semana tem as palestrinhas, a gente falou, putz, acho que faz sentido e vamos ver quem se interessa, quem está afim de fazer, né? Então, para a gente é um prazer, né, aí que poder fazer isso. E aí, por favor, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer problema, eu já falei um pouquinho para eles da Vizir, mais ou menos de empresa, de números, o que a gente é, mas aí cada um fique à vontade para interagir, e agora é uma interação mais, né, nada da empresa, né, coisa é mais só para a gente, cada um, que seja proveitoso para cada um, né. Isso aí, fiquem à vontade, por favor. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou a Kellen, sou aqui de Olambra, interior de São Paulo, da cidade conhecida como Capital das Flores. Eu vou estar conduzindo o encontro aqui com vocês hoje, né? Eu e a Fernanda. Falar um pouquinho para vocês de mim. Eu sou formada em Engenharia de Alimentos, com pós-graduação em Gestão Empresarial. Trabalho com planejamento financeiro pessoal e de pequenas empresas desde 2016. Estou super feliz de estar falando aqui com vocês. É diferente, né, fazer uma palestra assim atrás do computador, mas é uma experiência super interessante também. Apresentar um pouquinho também o meu grupo, né? Nós somos desse grupo Finanças para Novos Tempos, que é um mini grupo do núcleo da Escola Clínica Fabiano Calil. Né, nós fazemos um trabalho de impacto socioeconômico, né, um núcleo de geração de impacto socioeconômico. Então, nós vamos estar se revezando aqui nesses 3 encontros com vocês, né, hoje eu e a Fernanda conduzindo, nos próximos encontros vocês vão ter o prazer de ouvir a Meg, o Fred, o Éder, né, com outros temas. Então, para começar, eu queria agradecer muito o André por essa oportunidade, né, agradecer a Vizir na pessoa do André. Queria fazer também um combinado com vocês. Então, como esse é uma proposta de um bate-papo, que vocês realmente participem, né? Tragam perguntas, tragam considerações, compartilhem as experiências de vocês, que vai ficar muito mais rico, né, para todo mundo. Podem usar o microfone, podem usar o chat, como vocês acharem melhor. Podem interromper também a qualquer momento. E, por último, nós vamos colocar no chat, no final da apresentação, o link de uma pesquisa de impacto, né? Então, é muito importante para nós que vocês respondam a pesquisa e também, assim, nessa pesquisa vão ter alguns temas, sugestões de temas para os próximos encontros. Então, vocês vão poder definir que temas que vocês querem ouvir nos próximos encontros. Então, é super importante que vocês realmente preencham lá a pesquisa e participem, ok? Muito bem. Para a gente começar, então, o tema da nossa palestra, né, do nosso bate-papo aqui, é emoções e finanças. Por que nós trouxemos esse tema, né? Porque a gente quer falar de finanças com um olhar mais humano, né? Antes das finanças, sempre tem uma pessoa, né? Sempre tem um ser humano ali. Então, a gente quer falar com essa pessoa e as suas finanças, e não ao contrário. E outro ponto importante também para esse tema, emoções e finanças, é que a gente possa, nesse momento atual, né, que a gente está vivendo, inclusive como o André falou, né, essa questão de pandemia, quarentena, afastamento social, distanciamento social, aonde que a gente pode verdadeiramente atuar nesse momento? Só em nós mesmos, né? Porque é um cenário muito limitado ainda, de muitas dúvidas, muitas incertezas.
a gente consegue fazer previsões para amanhã, mas para daqui 2 semanas a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Então fica difícil de atuar num cenário assim. Mas se a gente traz esse convite de olhar para dentro, de olhar para nós, ali sim é um espaço que a gente pode atuar e pode provocar mudanças, e mudanças que podem ser muito significativas para esses novos tempos aí que a gente vai experimentar, né, a partir de agora, que na verdade a gente já está experimentando. Fred, pode passar. A gente não testou se passava, né? Então, bom, para começar esse bate-papo, eu queria convidá-los, né, a trazer para nós que sentimentos, que emoções vocês trazem para esse nosso encontro, né? Como é que vocês vêm para esse encontro? Depois de 2 meses de coronavírus, 2 meses de quarentena, algumas pessoas mudaram completamente as suas rotinas, outras nem tanto, mas queria saber um pouquinho de como vocês estão se sentindo, né? Que emoções que estão se fazendo presente nesse período. Podem começar, pode usar o microfone, o chat. Preciso da interação aí de vocês. Bom, vou me voluntariar aqui. Eu sou o Robson, boa noite. Oi, Robson. Assim, para mim, pelo menos, é um sentimento meio que de incerteza dos próximos meses, de como eles serão e por aí vai. Não em relação à Vizir, acho que a gente tá bem alinhado, o André, o Antônio fazem um trabalho muito bom com a gente aqui e tudo mais, mas sim em relação a como vai ser, de fato, acho que o mundo em si, né? Como que vai ser esse relacionamento pós-coronavírus e como vai ser. Acho que eu estava lendo alguma coisa ou vendo algum vídeo que o mundo foi outro depois da Segunda Guerra Mundial lá e muita gente diz que o mundo será outro depois do coronavírus, né? Acho que esse é um dos sentimentos que acho que talvez eu traga. Não sei se é compartilhado por alguém. E mais, pessoal? Alguém mais quer compartilhar? Eu também eu sou a Tânia. Oi, Tânia. Eu também fico muito ansiosa. Eu tenho muita impulsividade em relação às coisas. Pensando em finanças, eu percebo que às vezes eu quero comprar coisas para me satisfazer, para minha felicidade. Não que às vezes eu precise, mas eu fico querendo comprar algo para me recompensar e por ansiedade. Tipo, miga, olha aquela bota, meu Deus. Exato, eu nem vou usar, eu nem vou sair. Mas olha aquela blusa, que coisa linda, eu quero. Bacana. Alguém mais, pessoal? Queria colocar os sentimentos que vêm em relação a esse momento, em relação às finanças. Muito legal as contribuições. Oi. No chat, o Marcos está falando uma incerteza, né? Que ele se sente né, com incerteza sobre o futuro. Legal. Interessante, né? Alguém mais, pessoal? Eu acho que só para compartilhar, né? E filosofar, talvez, né? O futuro sempre é incerto, né? A gente nunca sabe. É uma coisa que acho que não sei se o pessoal acompanha, mas eu vejo muito o Flávio Augusto postar: estabilidade não existe e o futuro é muito incerto. E realmente o futuro é muito incerto. O que muda com o coronavírus? Continua incerto. Mas e aí? Qual que é a diferença de antes e de agora, sabe? Excelente reflexão, viu? Muito legal. O Luiz Rogério está falando aqui que o microfone dele está com vergonha, mas ele compactua das palavras do Robson, além do medo do desconhecido também, né? Legal, muito boas contribuições. Alguém mais quer compartilhar, gente? Falar um pouquinho aqui também. Sou Saraiva. Bem, basicamente, até eu falo para todo mundo, né, que acho que nós estamos vivendo agora uma Terra 2, né, que o mundo vai ser totalmente diferente. A gente não tem nem... Eu, pelo menos, do meu ponto de visão, é que não é incerteza, é que já estamos num mundo diferente, né, e digamos que tudo que acho que agora a gente não vai ser, tipo, a gente não vai após tudo isso, a gente não vai numa churrascaria agora preocupado
despreocupado, né, digamos, né? A gente vai estar preocupado, sim, que vai acontecer. A gente vai conseguir se alimentar, vai conseguir fazer as compras em lojas, vai conseguir... É muito estranho. Isso é uma preocupação muito grande que eu vejo, é uma coisa que eu acho que vai ser, acho que daqui 1, 2 anos vai manter, e as pessoas vão ter esse receio ainda bastante de fazer alguma coisa, tipo, vai num restaurante, vai numa loja, vai ser muito diferente. Então, eu acho que, assim, o mundo, para mim, não é nem certo, para mim mudou totalmente. E vai, acho que, manter isso, não sei, até quanto tempo, né? A gente a se acostumar ou tentar se readaptar, né? No caso. Pelo menos esse é meu ponto de vista. Obrigada, Saraiva. Super contribuição, muito legal. Alguém mais? Alberto, tem mais alguma coisa no chat? Acho que não, né? Boa noite, Demétrio. Deixa eu só também dar um ponto aqui, um pouquinho diferente. Uma coisa que não é nem, assim, dúvida, é mais curiosidade mesmo que eu tô, é porque esse período, eu acho que ele mostrou para muitas pessoas algumas coisas que até 2 meses atrás achavam impossível de ficar sem, e que as pessoas ficaram sem, e que perceberam que a vida continuou do mesmo jeito. Então, há 2 meses atrás, as pessoas acho que não conseguiam imaginar ficar sem viajar, ficar sem sair. Então, eu tenho uma curiosidade na hora que voltar as coisas razoavelmente ao normal, o que é que vai ser dessas coisas que até um tempo atrás eram indispensáveis, e como que vai ser o comportamento das pessoas que viram que, bom, são legais, mas não são indispensáveis. Acho que eu fico bem curioso de como vai ser quando a coisa começar a voltar ao normal. Muito legal, Demétrio, muito legal. Até para talvez complementar o que você está falando, talvez role até um boom, né, das coisas, tipo, seja turismo, seja barzinho, puta, voltou, agora eu posso ir num bar tomar uma cerveja com meus amigos, sabe? Talvez role até um boom disso, e depois as pessoas até voltem para si fazendo a reflexão, tipo, puta, será que eu preciso do mesmo dia? Será que eu não posso guardar essa grana e mudar de fato alguma coisa na vida e por aí vai? Usar de outra maneira, né? Muito Exatamente. legal isso que vocês estão falando, vocês estão até antecipando já uma parte da nossa apresentação. Muito legal. Não, é positivo. Temos um spoiler sem querer, hein? Positivo, é sinal que a gente está bem alinhado aí no que a gente está conversando, né, e refletindo. É o Ian Fernandes, é isso? Ian Fernandes? Ele está dizendo aqui no chat que tem medo do desconhecido, de não conseguir se reerguer financeiramente, porque tudo já mudou, querendo ou não. Peraí que agora eu não consigo voltar aqui na coisa. Tá. Obrigada, Ian, pela sua contribuição também. Nossa, pessoal, muito, muito bacana mesmo tudo que vocês trouxeram. Deixa eu só anotar aqui essa parte. Muito legal tudo isso que vocês trouxeram. São todos sentimentos, né, emoções, na verdade, muito legítimos, né, tem tudo a ver com esse momento, essa nova experiência, na verdade, que a gente está passando. Essa questão da ansiedade, né, da incerteza, a questão de como vai voltar, se vai ser o normal, se vai ser um novo normal, se vai mudar completamente. Outros já acham que já mudou completamente, né? Eu tenho a sensação, para mim, que aqui dentro da gente já mudou completamente, né, em algumas pessoas. Então, é muito legal, né? Desperta mesmo essa curiosidade, né? Nossa, como vai ser isso? Então, muito legal. E a proposta, né, da gente olhar para esses sentimentos e para essas emoções é que a gente cuide delas, né, que a gente reconheça elas para cuidar da nossa saúde mental. Pode mudar o slide, Fred, por favor? Cuidar da nossa saúde mental, que ela é fundamental nesse momento. Né? Aí eu queria também que, pelo jeito o grupo fala bastante, mas isso é muito legal, queria que vocês também compartilhassem um pouquinho que rotinas de autocuidado vocês têm implantado para cuidar dessa saúde mental, né? Para não surtar aí, querendo sair para comprar tudo, né? Que nem a Tânia falou, que agora está fácil também online, né? Online é só apertar o botãozinho, não precisa nem sair de casa, né, Tânia?
Então, como é que a gente faz agora para cuidar dessas emoções e cuidar desses sentimentos aí, preservando a nossa saúde mental? Quem quer compartilhar um pouquinho com a gente? Para não comprar tudo é só ter o marido lembrando aqui que a gente é pobre, né? Mas Tem que ter uma estratégia, né? Assim, talvez a volta de alguns hábitos antigos. Eu mesmo, eu gosto de cozinhar, por exemplo, e eu tava meio que fazendo isso bem raramente, assim, já tava nos últimos meses antes de corona, já tava meio que pedindo comida todo final de semana, na semana não tava cozinhando mais, e por aí vai. E aí, cara, talvez voltei a cozinhar, assim, acho que foi legal voltar, conseguir fazer algumas coisas, conseguir me... Putz, entre inúmeras aspas, que não sou nenhum profissional, mas consegui sair da zona de conforto de fazer só o que eu sabia e tentei fazer alguma coisa diferente lá. Às vezes saíram umas gororobas, às vezes saiu coisas boas. Talvez isso, assim, eu tava tentando, bem difícil isso que eu vou falar, mas tentando praticar alguma atividade física em casa, que foi uma coisa que eu jamais pensei que eu ia fazer, mas consegui... Tô tentando manter aí isso. Acho que essas coisas estão ajudando, pelo menos para mim. Não tô emagrecendo com atividade física, mas, putz, tô fazendo alguma coisa, entendeu? Pelo menos é isso. Mas mantém a energia canalizada, né? Foi para fora. Isso aí. Porque ele come o que ele... É porque ele come muito do... Isso, exato. Que ele fez. Exato. É que às Muito vezes legal. fica bom, né? Quem mais, pessoal? Robson, você guarda essa questão aí de cozinhar para quando a gente for falar dos talentos que a gente vai descobrindo, viu? Aí a gente vai usar seu exemplo. É tudo a ver com finanças, essa parte, é verdade. Beleza. Alguém mais, pessoal, quer compartilhar a rotina de autocuidado aí para a saúde mental? Meu microfone voltou aqui, que é o Luiz. Oi, Luiz. Boa noite, todo mundo. Saúde mental eu nunca tive muita, mas agora piorou bastante. O que eu ando tentando fazer? Tentando mesmo. Meditação, um pouquinho de yoga, que eu nunca tinha feito. Aí o amigo Eric, não sei se ele voltou depois que ele foi expulso pelo Panta, ele me indicou alguns canais, algumas pessoas que passam, né, o ensinamento da yoga. Estou tentando trazer para minha rotina. Está complicado, difícil focar muito nessa situação. Também leitura. Estou tentando voltar a alguma coisa, estudo com música também, para distrair um pouco a cabeça, mas não está fácil, não. Obrigada por compartilhar. Então, para mim, nesse tempo agora, eu também estou tentando, a galera que dorme, eu estou fazendo isso muito, mas estou tentando também me exercitar. Eu comecei até bem, dei uma fraquejada aí durante um tempo, mas estou tentando aí, a ver se rola se exercitar dentro de casa. Estou conseguindo aos poucos, mas é isso. É verdade, a parte do exercício também. Tentei fazer alguma coisa porque de ficar sentado a maior parte do tempo, as costas estão uma maravilha, né? Mas eu vou fazer exercício, eu sinto dor também, eu tô optando por não fazer nada. Então, eu tive problemas relacionados às costas no ano passado e até saía mais, fazia outras coisas, né? E dentro de casa o tempo todo, eu tomei mais esse cuidado de tentar me exercitar um pouco, porque senão fica difícil. É verdade, Jones, tem que tentar, tem que colocar aí algumas coisas na rotina, né? Isso. Alguém mais, pessoal? A Tânia disse que dorme e ela está fazendo denúncias aqui. Denúncias? Que o Saraiva faz pole, é o quê? Polidense? Isso. Tudo bom já. É uma não é novidade, não.
Eu sou casado com a Tânia, e a Tânia faz polidense e eu só brinco às vezes. Que Todos já legal! viram, Foi isso que a gente viu. Gente, esse grupo tem muitos talentos, eu tô adorando. Muitos talentos. Vai ser ótimo falar de múltiplas rendas aqui. Vai. Vamos ter showzinho de poli, viu? Eita. E tem que demonstrar o talento, né, Meg? Para a gente aprovar, né? Então, quero ver. Pessoal, muito, muito legal mesmo, tudo que vocês trouxeram. Tem essa questão da atividade física, né? Tem a questão do sono mesmo. Não adianta nada dormir várias horas, né? A gente precisa ter uma qualidade de sono. Então, criar uma rotina, né? Para cuidar daquelas horas de sono. Trocar a televisão e o celular, às vezes, por uma boa leitura. Tomar cuidado com o que a gente assiste, né? Com o que a gente ouve, com o que a gente lê. Isso impacta também, né? Os pensamentos, impacta os nossos sentimentos. Então, eu gosto muito sempre de pensar que a autoobservação me leva ao autoconhecimento, que me leva ao autocuidado, né? A partir do momento que eu me conheço, eu sei o que é bom para mim, e eu começo a fazer acordos comigo, né? Eu começo a colocar coisas que me fazem bem nessa rotina. Então, muito obrigada mesmo pelas contribuições, muito legais. O Fred, pode mudar o slide. E vocês aqui da área de tecnologia, né? Um público masculino em massa, que devem estar pensando, né? O que emoções tem a ver com finanças, o que a gente está... o que essa moça está trazendo, né, para a gente falando de emoção, de sono, de meditação. Vocês conseguem trazer para a gente o que vocês entendem que a saúde mental influencia nas minhas emoções? Como é que as minhas emoções influenciam nas minhas finanças, nas minhas decisões financeiras? Como é que vocês veem isso? Se a gente não controlar a nossa impulsão, o dinheiro vai embora. A impulsividade, né? Isso. Que às vezes pode ser algum escape para a gente também, né? Excelente. Uhum. Que mais, pessoal? Como que as minhas emoções influenciam nas minhas finanças? Alguém mais? Acho que se você consegue controlar bem as suas emoções, eu acho que facilita controlar as finanças também, como eu acho que o Luiz falou antes. Quando você tem uma saúde, assim, mental, assim, tem uma emoção, controla bem suas emoções, você consegue manter mais a carteira no bolso. Isso, exatamente. Aquilo que a Tânia trouxe, né, ela usou uma palavra bem interessante aqui para a gente, que é a compensação, né, Tânia? Eu compro para ficar feliz. Então, na verdade, eu já vi as duas coisas acontecerem, né, nos atendimentos. A pessoa chega para mim e fala assim, eu estava tão triste, e eu fui lá e comprei, né, porque eu estava triste. Ou o outro cliente chega assim, Kelly, mas eu estava tão feliz, eu tinha que comemorar. Então, eu fui lá comprar também. Então, realmente, essa coisa que a Tânia trouxe tem tudo a ver com essa parte da emoção e das finanças, como impacta, né, nas nossas decisões financeiras, a questão de buscar felicidade comprando. Alguém mais quer contribuir com alguma experiência, né, com algum hábito que tenha de usar as emoções? Tem aquela do... Trabalho tanto, eu mereço esse tênis. Exatamente, a compensação, né? Eu acho que nessa fase que a gente está passando, está muito fácil de ficar bem exagerada essa questão aí, né? Porque eu já estou privado de tanta coisa, já não estou podendo sair com os meus amigos, estou tendo que ficar trancado em casa, então eu mereço esse mimo aqui, que é super caro, eu vou comprar. Isso, exatamente. Eu mereço. E você falou uma coisa interessante, né? Nesse momento que a gente está, parece que isso fica mais exacerbado, né? Fica mais fácil da gente precisar de falar de compensações, né? Então, pessoal, a ideia aqui é justamente essa, né? É entender que, por isso que a gente falou lá no começo, entender que antes das finanças, antes das decisões financeiras, tem uma pessoa. Essa pessoa, ela tem
uma história de vida, ela tem uma história de família, ela tem valores, ela tem crenças, e ela traz tudo isso para as decisões financeiras dela. Então, é importantíssimo que a gente entenda como é que esse processo funciona. E para ajudar, né, a explicar um pouco isso, eu trouxe para vocês aqui a teoria da trimembração do ser humano. Então, o que seria a trimembração? É uma teoria que divide o ser humano em 3 partes, né, como está mostrando aí no desenho. Ele é dividido no pensar, no sentir e no querer. Então, o pensar é essa parte aqui da cabeça, né? É onde eu recebo do mundo as informações e coloco para dentro. O pensar está muito ligado ao passado, né? Ele é racional, é o mundo exterior que vem para o interior. O sentir, ele já está aqui nessa parte do meio, né? No meu coração, nos pulmões, ele é emocional. O sentir, ele trabalha em polaridades, então, ou eu gosto, ou eu não gosto de você. O preto ou o branco, é tudo polaridade, assim, eu não consigo encontrar um caminho do meio. Já o querer, né, que está ligado aos membros, a parte de baixo, está ligado ao agir, é o que eu entrego para o mundo. E o que tudo isso tem a ver com essa questão das finanças, né? A gente trouxe lá no começo do nosso encontro a parte das emoções. Então, vocês compartilharam aqui muitos sentimentos, né? Sentimentos de insegurança, sentimentos de incerteza, sentimento de curiosidade, sentimento de dúvida, sentimento de certeza que as coisas já mudaram. Enfim, tá todo mundo aqui, né? No sentir, tá todo mundo aqui no meio. Esse sentir tá enorme. É um sentir coletivo, na verdade. Todo mundo está nesse momento, né? Passando por esse momento. Então, a gente tem que criar, na verdade, vocês estão vendo que tem um infinito aqui, um símbolo do infinito. A ideia é que a gente encontre um equilíbrio desse sentir para o pensar. Pode mudar a tela, Fred, por favor? Então, por que é importante que eu encontre esse equilíbrio? Porque se eu estou com o meu pensar mais carregado, né, isso me gera dúvida. E eu não consigo enxergar com clareza a nova situação ou solução. Se eu estou com um sentir mais bloqueado, isso me gera desconfiança, me gera ansiedade, insegurança, hesitação, né? Eu estou perdida lá nas emoções. Se eu estou com o meu querer bloqueado, isso me gera medo, me paralisa. Eu não consigo realizar o que eu gostaria, né? O que eu acho que eu gostaria. Então, eu preciso buscar o equilíbrio do pensar, sentir e querer. E como é que eu posso fazer isso, né? Eu preciso sair aqui do meio, sair desses sentimentos, né? Dessa coisa aflorada e levar isso para um pensar mais objetivo. E como é que eu trago um pensar mais objetivo? Como é que eu racionalizo um pouco mais tudo isso que eu estou sentindo? Eu trago perguntas mais objetivas, né? Vou falar para vocês aqui do ponto de vista das finanças. Então, a gente recebe lá um cliente, né? Um amigo, uma pessoa que está muito preocupada com esse momento, que ela está emocionalmente carregada, porque, enfim, o marido perdeu o emprego, ou porque ela teve redução de carga de horas de trabalho, ou porque ela tem um comércio, e esse comércio está trabalhando apenas com uma parte, né, das entregas que ele fazia. Então, ela está emocionalmente inflamada. O que eu faço? Eu trago perguntas objetivas. Pode mudar, Fred. Então, eu vou levar vou tentar trazer essa pessoa para um pensar mais racional. Então, eu vou tentar chegar com ela, olha, qual o real impacto, né? Qual era o percentual que a renda do seu marido tinha na renda da família? Vamos entender esse número? Vamos entender qual que é o seu momento agora? Vamos pegar seu fluxo de caixa e vamos trabalhar ele sem a renda do seu marido para entender qual o verdadeiro impacto que teve? Você continuou positivo? Vocês ficaram negativos? Sem a renda do meu marido a gente vai ficar no 0 a 0? Vamos entender se você tem ou não tem uma reserva de emergência. Se eu tenho uma reserva de emergência, ela consegue me suprir por quanto tempo?
A hora que eu venho para esse pensar mais objetivo, eu acalmo a minha emoção. Nossa, eu tenho aqui uma reserva, ela não é muito, mas ela dá para quanto tempo? Ah, dá para 2 meses. Ok, então 2 meses a gente tem a reserva. Agora a gente consegue ir lá para o agir e agir de uma forma mais conectada, né, com o momento mesmo, e não só com a emoção. Eu tenho um exemplo bem legal que aconteceu essa semana, inclusive. Um amigo, né, um conhecido que tem um restaurante, então o segmento de negócio dele foi super afetado, né, a área de alimentação é uma das mais afetadas, e eles estão trabalhando só com entregas, né, eles não podem abrir e tal. Então, muito nessa área da emoção, é muito preocupado, muito inseguro, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou fazer? Então, vem cá, senta aqui, né, vamos entender, vamos trazer para o pensamento objetivo. Quanto, de fato, você perdeu de renda? Ah, Kellen, perdi 70% da minha renda. É significativo, mas vamos entender, o que você tem de compromissos, né, a pagar, financeiros? E aí ele listou lá, e os números fecharam, e foi muito interessante a reação dele, né? Ele, não é possível, eu estou esquecendo de alguém. Não é possível que eu perdi 70% da minha renda e estou conseguindo pagar tudo que eu precisava pagar. E muito interessante, assim, ele não estava acreditando, né? E é bem aquilo que alguém falou aqui, eu deixei de fazer muitas coisas que eu nem estou percebendo e nem estão sendo importantes, e que provavelmente consumiam a renda 70% da renda desse meu amigo, né? E que ele achava que era essencial, né? Que era o que ele realmente precisava. E não. Então, assim, foi um exemplo claro disso que a gente está falando, né? Ele veio mergulhado aí nas emoções, nos medos, nas inseguranças. A gente fez um trabalho de ir para esse pensar mais objetivo, vamos colocar números, vamos colocar isso em perspectiva, vamos entender, e agora ele consegue ter um agir, né? Ele consegue ir para o mundo com decisões mais pautadas, com mais calma, com mais segurança. Ele consegue passar segurança para as pessoas que estão no entorno. Então, é muito interessante que a gente faça esse exercício, né? Que a gente saia daqui da emoção e leve para um pensar mais objetivo. Ok, pessoal? Então, nesse exercício mais objetivo, de levar para um pensar, né? A gente tem as ferramentas de fluxo de caixa, a gente tem a ferramenta da fotografia financeira, que são ferramentas que nós usamos nos atendimentos e que podem nos ajudar muito num momento como esse. E a gente pode até falar um pouco mais delas nos outros encontros, se vocês quiserem, tá bom? Até aqui tem alguma dúvida? Vocês querem trazer alguma outra questão? Querem compartilhar alguma coisa? Vai dando um retorno aí para mim. Sobre reserva de emergência, você comentou, Kellen. Na situação atual, Selic, Tesouro Direto, que está tão em baixa, o que você recomendaria para a gente? Onde a gente poderia investir, que é mais seguro, vai ter uma rentabilidade legal, né? Que não seja uma poupança. Ô, Luiz, a gente vai ter esses temas aí para os próximos encontros. Mas vocês vão poder escolher esses temas aí se vocês quiserem, tá? E aí a gente vai ter pessoas super especializadas em trazer dicas muito legais para vocês. Beleza. Mas assim, a reflexão que a gente traz, na verdade, nesse momento específico para as pessoas, é assim, a reserva de emergência, ela é para te dar segurança nesse momento que você está passando, né? Então, nesse momento específico, nos atendimentos, a gente traz mais a questão de usar ou não usar a reserva, para quanto tempo ela te atende, e não no ponto de vista de investimento ainda, tá? Mas se vocês acharem legal, a gente pode trazer o tema de investimentos para novos tempos, né? Que se encaixa exatamente nisso, numa Selic baixa, que vai baixar mais ainda, provavelmente, né? Que a gente vai ter que aí vai ter que usar um pouquinho mais, talvez, dependendo de cada um. Mas então, do ponto de vista do momento atual, a reserva é mais para te dar segurança, se você usa, se você não usa, para quanto tempo ela te atende. Tá bom? Beleza, obrigado. Imagina.
Alguém mais quer trazer alguma consideração? Acho que podemos passar para a Fê, Kellen. Legal. Ah, tá bom. Vamos lá. Então, a Fernanda vai conduzir agora com vocês a parte de vieses, estilo e padrão de vida e também futuro, né? Que o pessoal já trouxe aqui um pouquinho também. Fê, com você. Obrigada pela palavra, boa noite a todos. Muito obrigada por nos receber aqui. Eu sou a Fernanda, sou advogada e planejadora financeira, faço parte aí do grupo que a Kellen falou, do Núcleo de Geração de Impacto Socioeconômico da Escola Clínica, e eu vim falar aqui para vocês um pouquinho sobre vieses, né? Vieses, o que são vieses? O que é isso, né? Na verdade, vieses são caminhos ou atalhos, que a gente pode dizer, que a mente usa para tomada de decisão. Só que esses vieses, né, a gente usa esses vieses baseados nas experiências, nas nossas, e nas experiências de outros, e preconceitos, e questões não necessariamente racionais. Então, o que a gente fala é que são atalhos de pensamento. Só que eles são facilitadores da tomada de decisão, mas por serem influenciados por emoções e limitações, como eu comentei agora, né, do pensamento humano, acaba que desviando as nossas conclusões baseadas em evidências racionais. Então, a gente utilizando, né, através desses vieses, tomar decisões através desses vieses, pode fazer com que a gente tome decisões que não são as melhores para nós. E hoje eu vou abordar com vocês 3 desses vieses que existem e trazer um pouquinho esse link com as finanças. Então, um deles é a prova social. Então, o que é um viés da prova social? É quando eu tomo uma decisão baseado no que alguém já tomou, pela decisão que alguém já tomou. Então, na verdade, eu escolho um atalho para tomar essa decisão baseado nessa informação de que alguém já tomou. Então, ou é alguém que eu confio, ou então alguém que você viu fazer e aí você fala, bom, que bacana, eu vou fazer também. Então, tudo diz respeito a, eu não sei, num contexto que eu tenho que tomar uma decisão, mas que eu não tenho uma informação para tomar essa decisão, eu acabo indo atrás dessa prova social. Então, alguns dos exemplos da prova social, na verdade, antes de eu dar um exemplo, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem, se vocês conseguem visualizar no dia a dia algum exemplo de tomada de decisão por prova social. Ninguém? Alguém se arrisca? Bom, então, vou dar um exemplo que eu acho que é bacana a gente visualizar, que é, por exemplo, se eu vejo 2 restaurantes na rua, um está bem vazio e o outro está super cheio, qual que você vai escolher para frequentar? Normalmente, a gente vai achando que é de melhor qualidade, a gente acaba escolhendo aquele que é mais cheio. Mas, no final das contas, ele é uma prova social. Você está indo porque está todo mundo indo, e aí você fala, olha, acho que é bacana. Um outro exemplo de prova social, alguns dos exemplos, é, por exemplo, a parte de você fazer alguma coisa porque uma celebridade também está fazendo. Então, você segue, você compra, você consome aquilo que uma celebridade diz que é bacana, uma digital influencer ou coisa do tipo. Então, a gente segue porque você confia, você acredita que aquela escolha que aquela pessoa fez, ela é bacana, e aí você toma a sua decisão. E esse, na verdade, o bacana também é que essa prova social também, ela pode ser causadora de um outro viés, que a gente chama de efeito manada. É um segundo viés e, em resumo, o que acontece? A gente toma decisão porque todo mundo está tomando aquela decisão. Então, a gente faz alguma coisa que todo mundo está fazendo, sem ter uma justificativa racional, sem entender muito porquê, apenas faz o que os outros estão fazendo, e isso tem um pouco a ver também, desculpa, com o pertencimento, né? Com você se sentir pertencente a algum grupo. Então, você, às vezes, segue o bando, né? Que a gente fala. É só para você se sentir pertencente àquele grupo que você vai e toma determinado tipo de decisão. No mercado financeiro, um exemplo bacana da gente visualizar são os grandes movimentos de compra e venda de
de ações baseadas nos grandes fundos, né? E então alguém lá deu uma notícia, todo mundo vendeu, todo mundo comprou, e isso é um efeito manada. Aqui no Brasil, né, na verdade, as bolsas de valores, elas têm algumas ferramentas que bloqueiam algum tipo de problema nesse sentido, né, como o circuit break, mas o que acontece é isso, que a gente vê com muita frequência esse efeito manada. Bitcoin também, se alguém já ouviu falar em Bitcoin, mas também aconteceu muito isso. A hora que surgiu, todo mundo falando de Bitcoin, que Bitcoin rendia muito e que era um ótimo investimento, mesmo sem conhecer profundamente, sem usar o racional, mas usando as sensações e o pertencimento, nossa, você acaba acreditando que Bitcoin é bacana e aí você acaba investindo suas reservas em Bitcoin. E, por último, eu queria falar de um que tem a sigla FOMO, que significa Fear of Missing Out, na tradução literal aqui, medo de perder. Esse viés aqui, ele traz aquele sentimento de que a gente está perdendo alguma coisa, ou então perdendo alguma oportunidade, alguma experiência, de que nós não estamos conectados o suficiente, que a gente não sabe do assunto do momento, da live mais bacana. Então, e esse termo FOMO, ele foi criado em 1996, mas ele se tornou muito popular com o avanço da tecnologia e com as redes sociais. E esse viés, ele é um dos grandes causadores. E é isso mesmo, o Fred está colocando aqui, para vocês entenderem. Ele é um dos grandes causadores de ansiedade e até angústia nas pessoas hoje, na atualidade. Alguém consegue dar um exemplo? Alguém consegue visualizar alguma situação que a gente poderia tomar uma decisão com base nesse sentimento? Alguém já ouviu falar nessas siglas, né, e nesses vieses? Acho que quem colocar... Acho que tem um mais simples, né, que quando começa na nossa área, às vezes, um determinado... Nossa área não, né, no geral, né, mesmo, o celular, a versão, a gente, putz, que sem tal coisa, ele vai ser muito melhor, ou, né, é o videogame, ou coisa, né, acho que quando cria no tecnológico, às vezes eles criam, né, esse gatilho, né, mais fácil, né? E acho que tem um também, né, em quem é curioso de não faz nada, de não manjar muito mesmo, mas já fez alguma coisa, de mercado de ações, aí você vê, não, caiu pra caramba, nossa, não, agora não cai mais, aí os meninos, o argentino não tá, trabalhava mais com a gente, eu ficava usando ele, não, agora não cai mais, aí lá e caía, né, mas aí você sempre fica naquela, não, mas aí agora eu vou perder o momento, eu errei 3 vezes, agora eu vou perder o momento de que era a hora de eu entrar, né? Exatamente, André, é isso mesmo, esses exemplos são ótimos, e eu ia, inclusive, comentar do exemplo eu vou falar do iPhone, porque o iPhone aparece nas mídias, né, numa pré-venda, né, tá para lançar o iPhone mais novo, mais atual. O que acontece? Tá todo mundo na porta esperando o iPhone. E por que será, né? É o que o André disse, as empresas, inclusive, sabem disso, né? E elas usam esse artifício, esses vieses, para fazer com que a gente consuma, né? Eu brinco que nós somos usados por elas, chega a ser uma técnica mesmo das empresas para que a gente acabe consumindo, mesmo que isso não faça sentido para a gente, né? É só essa sensação que tudo isso gera. Isso é com telefone, é com game e com outros exemplos que a gente pode ter do que acontece nas redes sociais, quando você vê alguém numa viagem com um drink maravilhoso e aí você compara o palco, a vida real, com esse palco, né, que é a mídia, e isso gera muita frustração nas pessoas no geral. Aí um outro exemplo bacana também que a gente fala é que o André já trouxe, que é também a parte do boom da bolsa, né? Então, então estourou, todo mundo está comprando, então por que eu não vou comprar? Ai, meu Deus, se eu não comprar, eu não vou receber, eu não vou ter meu dinheiro investido, eu não vou ganhar, não vou ter rendimento. Então,
trazendo isso para a parte de finanças, isso é muito bacana. Na verdade, ele é ruim, mas a gente perceber como impacta, né? Como esses vieses impactam na forma que a gente toma a decisão, e como nem sempre, e muitas vezes, na verdade, a decisão que a gente toma baseada nesses vieses, elas acabam podendo prejudicar, né, o que a gente, ou trazer algum tipo de prejuízo, ou não ser a melhor decisão, não fazer sentido para a gente. Então, eu falo que, assim, ele torna as decisões que seriam concretas e racionais num mar de indecisões e inseguranças. E o ponto bacana, assim, da gente colocar com relação a esse viés especificamente, que é algo que está muito latente hoje, seria a questão desse perdendo algo, né? O que a gente tem que lembrar é que o tempo todo a gente vai perder alguma coisa. Não necessariamente perder, mas é que a gente faz escolha o tempo todo, e cada escolha é uma renúncia. Então, a gente nunca vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente quer, a gente nunca vai estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a gente sempre vai ter que fazer uma escolha e uma renúncia, e no mundo das finanças, isso não é diferente. Alguém consegue me dizer se já fez algo, já tomou uma decisão com base em algum desses vieses que eu comentei? De restaurante é um desses, né? Você vai... Mas eu e a minha esposa, a gente brinca. Mas a gente olha, se olhar e as pessoas, se estiver cheio, as pessoas com cara de felizes, aí a gente entra. Se estiver cheio, as pessoas muito, muito sérias, não, aí não vale. Um cheio que não vale. Até que você trouxe... Se eu tiver com fome, eu entro no vazio, porque se tiver cheio, vai demorar para me servir. A espera é longa, né? Gostei, porque no final das contas, André, você trouxe um pouco do racional aí, até poderia ser um efeito manada, uma prova social, mas você ainda trouxe o racional e falou, vou olhar na carinha das pessoas para ver como é que elas estão. Aqui o Marcos falou que paulistano gosta de fila, então se estiver cheio, aí é que vai mesmo, ainda tem isso, né? Ainda tem essa crença de que o paulistano gosta de fila, então certamente pegaremos a fila do restaurante. Ô, gente, aí, voltando aqui, trazendo um pouquinho, né, disso tudo, dos vieses, qual que é a consequência, né, desses vieses na vida financeira, né? Alguém tem alguma ideia de que como isso pode impactar? Quando vocês pensam nisso tudo que eu acabei de trazer e os exemplos, como que isso pode impactar a vida financeira de vocês? Eu acho que é o que você tinha comentado do próprio iPhone, né? Talvez a pessoa ela já tem um iPhone que foi lançado no ano passado, e aí ela vê um iPhone novo e fala que é melhor, mas é isso, ela tem um iPhone que é novo, e mesmo assim ela quer o próximo que tem, sei lá, uma ou duas funcionalidades a mais, e paga um absurdo para ter isso. Muito bom, Vinícius. É isso mesmo. Na verdade, ela nem sabe muito bem, né, se de fato aquelas funcionalidades vão fazer diferença na vida dela e o porquê dela estar comprando aquele iPhone, se ele realmente é melhor, mas o que impactou na vida financeira dela isso, né? Um gasto desnecessário, uma parcela, sacrifícios em outras coisas que a pessoa gostaria de comprar, de ter, de fazer, mas que vai ter que sacrificar em função de um celular. E aí a gente pode trazer de novo um pouquinho do que a Kellen trouxe agora há pouco, do pensar, sentir e querer, do quanto é importante esses três, essa trimembração, né? O pensar, o sentir e o querer estarem equilibrados, para que a gente consiga tomar decisões melhores, que a gente nem tome decisões somente pelo sentir, né? Então, que está exacerbado, mas também não só pelo racional e muito menos pelo impulsivo, né? Pela impulsividade. Então, é muito importante que os três estejam equilibrados para que a gente tome melhores decisões com base naquilo que realmente importa para a gente, e para isso, né, como é que eu vou saber o que realmente importa para mim?
Então, o autoconhecimento é muito importante, a gente ir se conhecendo, a gente se questionando, olhar, refletir sobre o que é importante para cada um de nós, o que impacta na vida de cada um de nós, e aí a gente pode trazer um pouquinho, então, a questão dos valores pessoais, né? E o que são os valores pessoais? São as características e algumas características e comportamentos que motivam e guiam as nossas ações. Assim, os valores pessoais são aqueles valores mais profundos nossos, né? Eles são elevados e eles são profundos. Algum de vocês já parou para refletir sobre os seus valores pessoais? Então, vou dar alguns exemplos aqui de valores pessoais. Saúde, segurança, família, esportes. Alguém já parou e já refletiu e falou, nossa, quais são os meus valores? O que realmente importa para mim? Ninguém quer compartilhar com a gente? Oi, Fernanda, é Demétrio. Ei, Demétrio. Aqui, na verdade, eu acho assim, essa questão do... ele costuma mudar ao longo do tempo, né? Então, coisas que às vezes são importantes, são prioritárias em um momento, elas vão mudando. Eu acho que o fato da pessoa entender o momento dele, que eu acho que é o principal, né? Para que a pessoa entenda exatamente, para aquele momento de vida, o que ele tem que priorizar, né, porque a ordem ela muda com o passar do tempo, né? Exato, Demétrio. Eu falo que tem alguns valores que eles estão sempre eles são muito fortes e muitas vezes não mudam, mas tem outros valores, sim, que com as fases da vida, eles podem mudar, às vezes muda, e às vezes ele muda, né, a prioridade dos valores, a ordem de importância daqueles valores para as tomadas de decisão. Faz todo sentido. O Jones, acho que ia falar alguma coisa também, Jones? Desculpa, eu ia pedir para você repetir a pergunta que eu escutei no momento. Eu perguntei, na verdade, se vocês já pararam para refletir sobre seus valores pessoais, o que de fato importa para cada um de vocês, para a gente conseguir visualizar se a gente está de fato agindo, né, e trabalhando e gastando e fazendo tomando as nossas decisões com base naquilo que realmente importa para a gente. Aí eu vou propor para vocês, existe um exercício bacana de fazer que chama o baralho de valores. Existem algumas ferramentas por aí, mas eu indico para vocês a do site do Bradesco. Acho que o Fred, eu não sei se você pode colocar o link para todo mundo aqui. Nós, na verdade, só para explicar para vocês que é só uma sugestão, vocês podem buscar fazer outras buscas dessa ferramenta, nós não temos nenhum vínculo com o Bradesco, mas é uma ferramenta de fácil acesso, ela é bem fácil de jogar, é muito legal exercitar isso, parar e olhar para aqueles valores que saíram naquele jogo e começar a pensar, nossa, será que eu estou agindo mesmo de acordo com os meus valores, né? Aqui nos meus gastos, no meu estilo de vida e com o meu padrão de vida, será que eles refletem mesmo nesses valores que eu digo que são tão fortes para mim hoje? Então, os valores, a gente conhecer nossos valores, ele é muito importante para a gente também conseguir tomar decisão no âmbito das finanças. Na verdade, ele é importante para tudo, mas a gente está trazendo as finanças, né? Estamos tentando tratar as finanças com esse viés humano e entender também esses comportamentos de consumo. Quando você está alinhado com os seus valores, provavelmente você vai tomar melhores decisões. Então, quem puder, faça, que é muito bacana. Bom, e seguindo aqui já esse link de valores, né? A gente vai tratar agora um pouquinho de estilo de vida e padrão de vida. Né? Alguém sabe a diferença de estilo e padrão de vida?
Bom, vou passar, então, as principais diferenças. O estilo de vida, trazendo agora essa reflexão sobre os valores, ele vai estar mais ligado com a qualidade de vida e com os meus valores, né? Então, como eu expresso os meus valores, as coisas que eu gosto e que me dão prazer na minha vida, o que é importante para mim. Então, o estilo de vida, ele é muito pessoal e ele está ligado a isso. Então, vamos dar uns exemplos, assim, de estilo de vida, né? Eu gosto muito de esporte, eu me importo muito com a saúde, eu gosto muito de viajar. Então, você pode você tem um estilo de vida de acordo com aquelas coisas que importam muito para vocês. Já o padrão de vida, uma definição que a gente tem, significa a qualidade e quantidade de bens e serviços disponíveis a uma pessoa. E ele pode ser elevado, médio, simples, e tem uma ligação mais com o status, né? Então, assim, o estilo de vida é meu, é íntimo, é próprio, e o padrão de vida ele pode te levar para o outro, né? O que eu vou mostrar, como que eu vou demonstrar o meu estilo de vida. Então, eu posso demonstrar o meu estilo de vida com um padrão de vida mais simples ou com um padrão mais elevado. E aí a gente pode trazer dois exemplos bacanas, né? Então, eu tenho um estilo de vida que eu gosto de viajar, como eu já coloquei, mas como eu vou fazer isso tem um pouco a ver com o meu padrão. Então, assim, olha, para mim não importa, eu posso ir aqui do lado de carro, eu posso ir de mochilão, ou eu só gosto de ir em resort, e viajar de, sei lá, classe executiva, enfim. Então, eu falo da bicicleta também, eu gosto de dar esse exemplo, que assim, às vezes a gente tem aquele estilo, não, eu quero ir de bicicleta trabalhar, né, por causa da saúde e tal, e aí você pode escolher se você vai alugar a sua bicicleta do Itaú, da Yellow, eu nem sei se tem mais bicicleta Yellow, mas a do Itaú, por exemplo, ou usar a sua Caloi, que você tem em casa já há um tempão, ou se você vai comprar uma super bike profissional de titânio ou de carbono, que é super leve. Então, assim, vocês veem que o estilo de vida é ir de bike para o trabalho. Agora, qual que vai ser a sua ferramenta? Vai trazer um pouco do padrão de vida. E uma informação bacana, né, de vocês saberem é o seguinte: padrão de vida é a principal fonte de problemas financeiros, né? E quando que ela é a principal fonte? Quando você tem um padrão de vida mais elevado do que aquele que você pode pagar. Então, uma média de 80% dos brasileiros gastam mais do que ganham. Então, é muito importante a gente, mais uma vez, voltando a falar do equilíbrio, né? Então, a gente precisa equilibrar o pensar, o sentir e o agir para a gente tomar melhores decisões, refletir sobre o estilo e o padrão de vida. É importante que a gente tenha o equilíbrio entre ter uma vida confortável, né, um padrão que traga um conforto, mas também que te permita formar reserva, né, que te permita poupar e pensar no futuro. Então, se falta reserva, se a gente não consegue fazer reserva, o futuro fica faltando nas nossas vidas, né? A gente está sempre no presente, a gente acaba sempre pensando, pagando conta, pagando boleto, trabalhando naquilo, gastando só naquilo que dá prazer, sem conseguir planejar um futuro, né? Então, e sem se endividar. Se a gente tem reserva, a gente consegue planejar o futuro e também consegue não se endividar. Uma coisa que é bom a gente pensar, né, que quando a gente tem o aumento de renda, que o pessoal jovem, ou na verdade todo mundo, que vai tendo promoções, ou que muda de emprego, ou que empreende, e tem um aumento da sua renda, não significa que esse aumento precisa vir acompanhado do aumento no seu padrão de vida, né? Então, é bacana a gente refletir quando isso acontecer. A gente falou um pouquinho da perda de renda por causa do cenário, né? Mas quando voltar, ou quando você tiver mais renda, é importante refletir sobre isso, né? Sobre o que eu não preciso gastar mais porque eu estou ganhando mais. E aí, mais uma vez, a gente traz, eu falei da trimembração de novo, desse equilíbrio, né? De tomar as decisões. Então, o padrão de vida, o estilo de vida,
é importante a gente se conhecer. Quando a gente consegue equilibrar esse pensar, o sentir e o agir, a gente consegue saber, a gente sempre sabe quem a gente é e a gente consegue definir nosso padrão de vida de uma forma mais racional e consegue seguir o seu estilo de vida, que é aquilo que está vinculado diretamente aos seus valores, e você acaba tendo uma vida financeira mais saudável, né? A gente consegue ter uma vida financeira mais saudável. E, por fim, então, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, acho que vocês já trouxeram um pouquinho disso no início, com a Kellen, sobre o futuro, né? A gente viu que alguns de vocês já falaram que muita coisa já mudou, mas eu gostaria de que vocês refletissem, né? O que vocês imaginam para o futuro, né? Será que o normal de antes vai existir? Será que vai existir um outro normal? O que já mudou em vocês, né? Então, considerando esse cenário e tudo isso que eu falei de estilo e padrão de vida, que valores que coisas que perderam importância e o que ganhou mais importância na vida de vocês com esse cenário em que nós estamos vivendo, né? E como que vai ser para o futuro? Será que tudo isso vai ser mantido? E como que tudo isso pode impactar nas nossas escolhas, né? Como que vai ser essa reflexão do que era nosso padrão de vida e estilo de vida e o que será o nosso padrão e estilo de vida, considerando até algumas coisas que vocês colocaram, que é sobre isso, né? Olha, agora eu faço coisas que eu não fazia, ou eu deixei de fazer coisas, ou então eu consumo mais. Uhum. Fê, eu acho que a gente pode encerrar com essa reflexão e fazer uma retomada quando for o nosso segundo encontro. Eles dormem com essa pergunta e aí voltam com as respostas. A ideia era essa mesmo, Meg, é uma reflexão para se fazer. A pesquisa o Fred acabou de lançar, então eu vou encerrar aqui. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida ou algum comentário a fazer, a gente tem mais uns minutinhos aqui para responder. E até o próximo encontro. Muito obrigada mais uma vez. E pessoal, só reforçando o que a Kellen disse no começo, super importante que vocês respondam a pesquisa, porque vocês é que vão escolher os conteúdos dos próximos encontros, né? Então, vocês vão ver que lá tem uma das perguntas é sobre quais são os temas de interesse, né? Então, alguns vocês já trouxeram durante a conversa, mas para ficar registrado lá, tá bom? Beleza. E aí a pesquisa também mando lá no Slack lá para o pessoal, se alguém não manda o link lá também. Legal. Tá ótimo. Isso. Beleza. Ô Fê, você deixou os nossos e-mails, alguma coisa de contato, não? Na verdade, ele está na última apresentação, Fred. Fred. Como eu estou sem a apresentação aqui, para colar no link, desculpa, no chat. A qualquer momento também, se as pessoas tiverem dúvidas e quiserem falar conosco, hoje estão os e-mails da Kellen e da Fernanda por aí. O André tem os outros também, caso vocês queiram falar com alguém especificamente, mas a gente vai estar aqui na próxima semana para dar continuidade para as discussões. Eu queria aproveitar em nome do grupo e agradecer muito a participação de vocês. O grupo foi bem ativo, bem aberto, isso foi super legal. Convidem os colegas que não vieram, vocês são agora os responsáveis por fazer o marketing do evento. E como o André gravou, eles poderão assistir também para ver o que a gente falou. E se vocês quiserem convidar, a gente diz os parceiros afetivos, né? Namorado, namorada, marido, esposa, pai, mãe, cachorro, todo mundo que divide as contas com vocês podem convidar para virem assistir os próximos, tá bom? Aí a gente passa a mensagem para todo mundo e dá uma alinhada. Show de bola. Uma pergunta aí, alguém, pessoal? Acho que tá de boa, tá beleza, né? Beleza, André. A gente ficou com o próximo encontro para a próxima segunda no mesmo horário. Foi isso que a gente acordou, não foi? Uhum. Tá.
Então tá bom. Aí durante a semana eu passo, mas aí vocês veem, vocês apuram aí o que o pessoal pediu mais, qual vai ser, e aí a gente manda. Obrigada, Marcos. Eu divulgo pro pessoal internamente. Beleza. A gente passa para vocês e já quem vai apresentar. Foi um prazer, viu? Palmas para vocês Muito também. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. Tchau. Gente, bom Muito dia. legal. Foi muito Boa bom. noite. Valeu, pessoal. Tchau. Falou, galera. Até a próxima semana. Tchau. Até.